com as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, iniciamos a nossa sessão do dia de hoje, que seja uma sessão cheia de paz, leveza, muita alegria, e que estamos todos abraçados hoje para o início de um dia. Está me vendo aqui? Eu quero, nós estamos hoje no dia 8 de maio, presidindo a 16ª sessão ordinária do Tribunal Pleno. Presente, o representante do Ministério Público já está aí? O doutor Antônio Eduardo Barleta, ele já está acessando. Tá. Então, o doutor Barleta, que estará hoje conosco. Então, vamos à aprovação da ata da sessão anterior. No silêncio, a ata aprovada. A palavra facultada, nós temos 3 notas de pesar. Uma chegou agora, é da senhora Neuza, mãe da nossa servidora Ana Lúcia, que foi secretária de gestão, está conosco há tantos anos, e a senhora, sua mãe, faleceu hoje, dona Neuza. Então, proponho ao tribunal votos de pesar para a família lutada, de que a dona Neuza esteja bem ao lado do pai, seja bem recebida. Tem mais 2 notas de pesar. A segunda nota é do servidor Carlos Pinto, da Silva Júnior, nosso servidor, analista, foi secretário da 2ª turma de Direito Penal e, no dia 2 de maio, faleceu. E nós estamos também propondo uma nota de pesar à família do nosso servidor, Carlos Pinto. Terceira nota de pesar é do senhor Antônio Cláudio Coelho da Cruz, genitor do juiz Antônio Cláudio von Lorma Cruz. Faleceu no dia 4/5, agora, dia 4. Também propomos um voto de pesar à família lutada, todas as 3 famílias, pedindo a Deus que seus corações sejam apaziguados dessa dor tão grande da perda de um ente querido. Então, no silêncio, aprovado, e o secretário Jonas vai providenciar os ofícios. Alguém tem algo a falar na palavra facultada? Então, prosseguiremos para a parte administrativa extra-pauta. O número 1 é uma minuta de resolução. Institui o planejamento estratégico de gestão de pessoas no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará para o período de 2024 a 2026. Proponente a presidência, relator a Comissão de Organização Judiciária, Regimento, Assuntos Administrativos e Legislativos. O relator é o desembargador Pedro Pinheiro Sotero, que está com a palavra, desembargador Pedro. Eu vou julgado, desembargadora presidente. Foi julgado? Eu vou julgar. Sim. O senhor está com a palavra. Posso já? Pode. Tudo bem. Eu vou fazer um resumo e posso pela emenda? Sim, claro. Mas antes de mais nada, presidente, eu aproveito a oportunidade para desejar um feliz 12 de maio a todas as mães. Que Deus conceda-lhe saúde, muitos desígnios e que possa contar sempre com a presença de seus filhos e todo o amor que merece.
É esse que é o meu desejo a todas as mães do Tribunal de Justiça, desembargadoras e todas as mães do mundo. Agora, nós vamos... Essa resolução, que é a proposta da presidência, eu fiz um resumo, porque o voto já está disponível a todos, e depois eu posso só ler emenda. O resumo diz o seguinte: a instituição do planejamento estratégico de gestão de pessoas atende ao disposto na resolução CNJ 240, de 9 de setembro de 2016, e a recomendação número 8 do relatório do primeiro monitoramento de auditoria interna do TJ Pará. O ato normativo encomendo tem como objetivo primordial adequar o modelo de gestão de pessoas do TJ Pará às exigências da sociedade atual, às transformações das relações de trabalho e aos avanços da tecnologia, da informação e da comunicação. Os elementos que compõem a elaboração e a estruturação do planejamento em análise, em parênteses, missão, visão, valores, macro desafios, iniciativa estratégica, indicadores, metas, estão detalhados no anexo 1 da proposta, com atenção especial para os macro desafios que valorizam a participação das pessoas, servidores e magistrados, na elaboração de políticas de melhoria organizacional. A elaboração do plano de gestão será de responsabilidade da SGP e do Comitê de Gestão de Pessoas, sendo que o referido plano será apresentado à presidência desta Corte. A emenda é pequena, agora eu vou ler a emenda. Emenda. Proposta de resolução que institui planejamento estratégico de gestão de pessoas no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará para o período 2024-2026, em atendimento à recomendação número 8 do relatório do primeiro monitoramento de auditoria interna do TJ Pará. Diretrizes fixadas pela Resolução 240, de 8 de setembro de 2016, do Conselho Nacional de Justiça, que estabeleceu a Política Nacional de Gestão de Pessoas. Objetivo de formalizar plano de gestão com macro desafios e iniciativas que orientarão as políticas, processos e práticas de gestão de pessoas nas unidades administrativas e judiciais deste poder. Ante a justificativa colacionada aos atos, voto pelo acolhimento da proposta. Essa é a emenda do desembargador, presidente. Em discussão. Como ninguém discute, está aprovada a minuta da resolução que foi proposta à Comissão de Organização Judiciária, Regimentos, Assuntos Administrativos e Legislativos. Número 2 também é uma minuta de resolução, que também tem o desembargador Pedro Sotero como relator, e define a 13ª Vara Civil Empresarial da Comarca de Belém como órgão centralizador de execução no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará, nos termos da Lei Federal número 14.193, de 6 de agosto de 2021. Proponente também a presidência, relator da comissão, desembargador Pedro Sotero, que também tem a palavra, desembargador. Presidente, eu vou retirar de pauta para uma melhor discussão perante a comissão. Ok. Então, retirado de pauta. Então, vamos ao recurso administrativo. Na parte administrativa, temos o número 1, é um recurso administrativo, processo eletrônico número 080-25666-19-2023. O recorrente é Andrew Souza Soares, Emily Souza Soares, Horaci da Silva Souza, advogado Fabrício Bacelar Marinho, recorrida à Corregedoria-Geral da Justiça, Pará, interessado o juiz Cleitonei Passos Ferreira, procurador-geral de Justiça, procurador César Bichara Nader Matar Júnior, relator desembargador Maísto,
desembargador Maírton, objeto da decisão que determinou o arquivamento de reclamação em face do magistrado interessado. E tem uma observação: decisão que determinou o arquivamento foi proferida pela desembargadora Rosileide, então Corregedora-Geral de Justiça. Desembargador Maírton. Bom dia, desembargador Maírton. O senhor tem a palavra. Senhora Presidente, poderia registrar meu impedimento, por favor? Ok. Senhora Presidente, de igual forma, por ser decisão da Corregedoria. Sim. Desembargadora Nazaré, perdão, Ok. tem pedido de sustentação oral pelo advogado Dr. Leonardo Vulcão, patrono do magistrado, pela MEPA, Dr. Cleiton Ney. Ah, tá. Então, o desembargador Maírton vai ler o relatório e depois a gente passa para o advogado, da sustentação. Muito bem. Tratam-se os autos de recurso administrativo apresentados por Endel Souza Soares e outros, nos autos do processo número 080256619-2023, 814-0000, com a decisão da excelentíssima senhora desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, Corregedora-Geral da Justiça do Estado do Pará, e determinou o arquivamento da representação, conforme no artigo 9º, parágrafo 2º da Resolução 105 do CNJ, por considerar que o doutor Cleiton Ney Passos Ferreira, juízo da 6ª Vara Civil Empresarial da Comarca de Santarém, ao prestar suas informações, apontou justificativas relevantes, não havendo indício de morosidade injustificada. A síntese da demanda. Trata-se de reclamação disciplinar formulada contra o juízo da 6ª Vara Civil Empresarial da Comarca de Santarém em razão de excesso de prazo na condução do processo número 08094-34-2019-114-0051. Concluído para a prolatação de sentença desde 3 de dezembro de 2021. O magistrado Cleiton Ney Passos Ferreira prestou as informações devidas. Os autos retornaram para análise da Corregedoria-Geral que determinou que fosse prestada informações mais atualizadas nos autos número 080, 94, 25, 34, 2019, 814, 0051. O magistrado Acor prestou informações atualizadas nos autos número 080, pré-falado auto. Os autos foram distribuídos inicialmente à relatoria do desembargador Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, perante o Conselho da Magistratura, tendo como determinada a redistribuição no âmbito do Tribunal Pleno, em decorrência da previsão contida no artigo 91, parágrafo 5º do Regimento Interno deste Grande Tribunal, cabendo-me a relatoria após o feito ter sido redistribuído. Os autos foram redistribuídos à minha relatoria no momento em que proferi despacho rejeitando a prevenção, com foco no princípio do juiz natural, com fundamento no artigo 59 e 930, parágrafo único do CPC e artigos 116 e 120 do Regimento Interno. Devolvi os autos ao gabinete de Santíssimo Desembargador Amilcar Roberto Bezerra Guimarães. O desembargador Amilcar Bezerra suscitou conflito de competência. Em decisão interlocutória, reanalisando os argumentos levantados pelo desembargador Amilcar Roberto Bezerra, acatei a prevenção, arguida e determinei a intimação do magistrado Cleiton Ney Passos Ferreira, juízo da 6ª Vara Civil Empresarial da Comarca de Santarém, para querendo manifestar nos autos no prazo de 5 dias. O magistrado reclamado não se manifestou. Os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça, que se manifestou pelo desprovimento do recurso administrativo. É o relatório, Excelência. Obrigada, Excelência. O doutor advogado Leonardo Vulcão tem prazo regimental para se manifestar. Bom dia a todos, saúdo aos nobres julgadores. Prometo ser breve considerando a objetividade do caso, mas acredito que alguns apontamentos devem ser realizados. Contudo, com máxima vênia ao pleito do requerente, mas acredito que todos nós todos nós que atuamos no sistema da justiça, temos as nossas dificuldades em certo grau.
alguns com mais estrutura, outros menos, mas todos nós temos dificuldades considerando a complexidade dos processos e considerando também que nós lidamos com vidas, né, por trás dos processos. E no caso em comento, não houve uma conduta do magistrado, uma conduta infracional que ensejasse um procedimento disciplinar, justamente porque, como comprovado também, a comarca passava por um processo de digitalização, de migração dos processos físicos para o sistema PJE, que na capital já foi demorado, e no interior do estado, né, apesar de ser na comarca de Santarém, considerando que é uma vara que recebe feitos da Fazenda Pública, e a grande quantidade de processos, o número de servidores, justificou, né, essa aparente mora do julgamento do processo do requerente, hora recorrente também. Então, o início do processo de digitalização coincide, né, com o período alegado de mora pelo recorrente, iniciou em maio de 21 e terminou em fevereiro de 2022, né, o processo de digitalização. Então, não se verifica a conduta do magistrado, do meritíssimo juiz de Santarém, da 6ª Vara Civil de Santarém, que enseje a aplicação de medida disciplinar. Tá? Complementando ainda a Lei Complementar 35, de 79, no artigo 35, inciso 2, prevê que o magistrado não deve exceder injustificadamente. Nesse caso, a gente verifica que está plenamente justificado. Para além disso, analisando, a intenção do requerente era que seu processo fosse movimentado, o que aconteceu durante o curso das diligências pela corregedoria. Tá certo? Era isso, excelências. Bom dia a todos. Muito obrigada, doutor. Eu retorno a palavra ao desembargador Maírton. Muito bem, o recurso foi sob análise, deve ser conhecido em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade. Trata-se dos autos de recurso administrativo apresentado por Andrew Souza Soares e outros, nos autos do processo número 080-25-66-19-2023, contra a decisão da excelente senhora esmagadora Rosileide Maria da Costa Cunha, Corregedora-Geral de Justiça do Estado do Pará, que determinou o arquivamento da representação com fulcro no artigo 9, parágrafo 2º da resolução 135 do CNJ, por considerar que o doutor Cleiton Ney Passos Ferreira, juízo da 6ª Vara Civil Empresarial da Comarca de Santarém, ao prestar suas informações, apontou justificativas relevantes que descaracterizavam qualquer indício de morosidade injustificada na condução do processo 080, 94, 25, 34, 2019, 14005. Pois bem, a decisão emanada pela ilustre corregedora de Justiça, desembargadora Rosileide Maria Costa Cunha, que fundamentou a interposição do presente recurso, registrou expressamente que, abro aspas, analisando os autos apresentados pelo recorrente, percebe-se que a sua real intenção é o prosseguimento do feito número 080, 94, 25, 34, 2019, 614, 0051. Ocorre que, consoante as manifestações apresentadas pelo juízo requerido, corroborado por informações colhidas diretamente no sistema PJE, a morosidade reclamada não mais subsiste, uma vez que os autos foram objeto do presente expediente, obtiveram impulso na data do dia 17 de 10 de 2022, com a aprovação da sentença. Satisfazendo, pois, a pretensão do requerente, constata-se ainda que o juízo requerido apontou justificativas relevantes pela mora processual ao tempo em que adotou medidas imediatas de gestão processual, demonstrando empenho em solucionar a lide, de modo que não vislumbro, por ora, a existência de indícios de morosidade injustificada, tendo em vista que a providência solicitada a este órgão censor já foi devidamente cumprida pelo juízo requerido. Compreendo que ocorreu a perda superveniente do objeto da presente demanda, razão pela qual determina o arquivamento destes autos com fulcro no artigo 91 do Regimento Interno
desta Corte de Justiça. Eu fecho aspas. E continuo. Entendo que a decisão recorrida não merece qualquer modificação, uma vez que foi tratada em estrita observância à lógica mais adequada e em consequência com o princípio da razoabilidade, levando em consideração as circunstâncias fáticas que circunscrevem o caso em análise. Deve ser destacado que, ao prestar informações, o magistrado reclamante demonstrou com detalhes os motivos que ensejaram o excesso de prazo para julgar o processo número 080, 94, 25, 34, 2019, 814, 0051. De acordo com as manifestações expostas pelo juízo requerido e confirmadas pelas informações obtidas diretamente no sistema processo judicial eletrônico, constata-se que a morosidade processual anteriormente arguida pelo recorrente já foi devidamente superada. Tal conclusão decorre do fato de que os autos objeto do presente expediente experimentaram uma movimentação do processo substancial em 17 de outubro de 2022, data da qual foi plantada, inclusive, sentença. Essa decisão judicial veio a satisfazer as pretensões inicialmente postuladas pelo requerente. Portanto, a gestão processual em questão efetivamente mitigou as questões de legislação processual anteriormente apontada, demonstrando a regular progressão do feito em conformidade com o distame da celeridade e eficiência processual. Observa-se ainda que o juízo requerido apresentou justificativa plausível para a mora processual, verificada ao mesmo tempo em que implementou de imediato medidas eficazes de gestão processual. Essas medidas demonstram um claro empenho do juízo em promover a resolução da dívida, em vista das ações adotadas e das razões expostas pelo magistrado, não se identifica, neste momento, a existência de indícios que caracterizem a morosidade como injustificada. Portanto, sob a ótica dos fatos apresentados e das medidas já tomadas pelo juiz, não se constata, por hora, qualquer fundamento para imputar o mesmo uma demora processual sem causa legítima. Antes exposto, eu estou negando o provimento ao recurso, Excelência. É o voto. O desembargador relator nega provimento ao recurso. Em discussão. Desembargadora, com essa palavra, eu só tenho uma dúvida, esse caso não seria prejudicado? Porque a pretensão foi acolhida, foi resolvida. Está prejudicado o recurso. Ainda que os efeitos sejam os mesmos. O relator, ele falou... O PNJ age dessa forma, prejudica. A perda superveniente do objeto. Exato. No final, negou o provimento. Se já foi satisfeita a pretensão do requerente, acredito que poderia ser a perda superveniente do objeto, que também negar provimento está no mesmo. Então, Tá bom. eu ponho a discussão. Excelência, eu poderia informar que não dei por perdido, pensei nisso também. Entretanto, existe o recurso, né, e achei melhor analisá-lo completamente, e por isso que eu estou negando o provimento. Tá Certo, até porque havia uma... Ao fim e ao cabo, mesmo. Sim, até porque havia uma pretensão do requerente, né? Contra o magistrado. Senhora presidente, eu queria dar uma sugestão. Eu acho que o desembargador Maírton, no meu entendimento, trilhou pelo caminho correto, porque a parte ainda vai embargar. Porque se nós entendemos perder a perda do objeto, nós estamos falando aqui no procedimento, né, em que ele está pugnando pela reforma. Se a gente der a perda, ainda vai embargar, dizendo que a gente não prestou corretamente a tutela. Então, como o desembargador Rômulo falou, é a mesma coisa. Então, eu acho que é melhor mesmo ir pela linha do desembargador Maírton, no meu humilde posicionamento, presidente. Todos concordam? Sim. Então, pelo silêncio dos colegas, negado provimento ao recurso administrativo. Número 1.
E Jonas, Pois não, desembargadora. nós corremos a pauta ou damos, em razão da desembargadora Nádia que quer sair, nós alteramos a pauta ou damos seguimento? Acho que pode chamar o voto vista dela para liberar, né? Já que o desembargador Leão não pode... Doutora, nós vamos ter fração de inconstitucionalidade quórum? Nós vamos ver se teremos, né? Tá bom. Até agora está apertado o quórum, mas temos, né, Jonas? Isso, até agora temos sim. Então, vamos inverter a pauta e vamos ao número 3. Eu vou anunciar agravo interno em mandado de segurança civil. Processo judicial eletrônico 0800-581-39/2023. Agravante Estado do Pará, Procurador do Estado, Graco Ivo Alves Rocha Coelho. Agravada Mila Cristina Ferro Silva da Cunha Nascimento. Advogada Mila Cristina. Impetrado Governador do Estado, Procurador-Geral de Justiça César Bechara Nader Matar, relator e desembargador Maírto, ao impedimento do desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, da desembargadora Vânia Lúcia. O objeto é denegação da segurança por ausência de direito líquido certo ou reforma da decisão que determinou a exoneração de servidores temporários que estejam ocupando o cargo de técnico do registro mercantil, número 1, classe A, direito, e nomeação dos candidatos aprovados no cargo mencionado referente ao concurso C211 Juscepa. Então, esse é do relator desembargador Maírto, mas está com vista para a desembargadora Luzia Nádia, que tem a palavra, desembargadora. Muito obrigada, senhora presidente. Senhora presidente, eu vou fazer um breve relatório para os senhores e senhoras desembargadoras, considerando que já há algum tempo o senhor relator proferiu o seu voto. É um mandado de segurança impetrado por Mila, conforme Vossa Excelência já expôs, contra o excelentíssimo governador do Estado, consubstanciado na omissão da nomeação da impetrante para o cargo de técnica de registro mercantil nível classe A. Conforme Vossa Excelência, assim, já expôs, ofertada em um concurso público. Antes de ingressar no mérito, o voto vista, propriamente dito, faz-se necessário uma síntese no caso da tramitação, dizendo o seguinte: consta dos autos que o excelentíssimo desembargador relator denegou a segurança monocraticamente, sob o fundamento que, dentro do prazo de validade do concurso, a administração tem discricionariedade para realizar a nomeação consoante a sua conveniência e oportunidade. Contra a referida decisão, foram postos embargos de declaração para a supressão de omissão em relação à apreciação da alegação da existência de preterição da candidata, impetrante por servidores temporários, posto que se encontrariam exercendo a função técnica mercantil classe A nível 1, com as mesmas atribuições dos cargos disputados, inclusive com a mesma remuneração. Desculpa, é que a minha bateria começou a dar sinais de estar fraca. Eu acho que está faltando ligar aqui. Me desculpe, estamos ligando. Foram apresentadas as contrarrazões no ID correspondente. O excelentíssimo na forma consignada na decisão. Consta da certidão no ID correspondente que não foram apresentadas contrarrazões pela agravada. O seu procurador de justiça reiterou a manifestação no sentido de concessão parcial da segurança para que seja assegurada a nomeação da impetrante no cargo de técnica de registro mercantil. Em sessão de julgamento realizada em 10 de abril, o senhor relator proferiu voto, mantendo a decisão agravada na sua integralidade. Eu solicitei vista dos autos para menor análise, que traga o meu voto vistas, que eu vou passar a proferir. Excelência, só dei um breve histórico do procedimento
né, que foi adotado. Voto vistas. Analisando a prova existente dos autos, entendo por acompanhar o voto do excelentíssimo desembargador relator apenas em parte, para a concessão da segurança consoante os fundamentos que se seguem. A candidata impetrante obteve a 8ª colocação do concurso público em questão, onde foram ofertadas 4 vagas de ampla concorrência e 1 vaga para candidato do PCD, para o cargo de técnico em registro mercantil, já mencionado. Faça reserva proporcional do número de vagas de 20% na forma estabelecida no item 8.11 do edital, conforme se verifica o documento do IDES aqui registrados correspondentes. Neste sentido, foram aprovados, dentro do número de vagas, candidatos relacionados nos documentos, e aqui eu digo Fabrícia Carneiro, Luísa Tuma, Arley Rodrigues, Ian Menezes, e em 4º lugar, Roberta Rodrigues. Aqui eu coloquei a pontuação de cada um, que facilita o meu voto estar disponível aos senhores desembargadores e senhoras desembargadoras. As provas existentes também indicam que a candidata Karime obteve pontuação decorrente da prova de título, sede de mandado de segurança. Sua posição foi alterada, sendo reclassificada para a 7ª colocação geral e a 3ª colocação do cadastro de reserva. Por isso, a impetrante foi rebaixada para a 8ª colocação geral e para a 4ª colocação do cadastro de reserva. Assim, a classificação do cadastro de reserva, eu peço, venha só para ler, para que Vossas Excelências tenham ideia, porque isso é assunto para Vossas Excelências assim decidirem. Reserva dos candidatos do PCD e ampla concorrência ficou da seguinte forma. Então, no PCD, Rafael e Fábio, 1º e 2º lugar, ampla concorrência. 5º, Roberta. 6º, Yasmin. Karime, 7º. Mila, Cristina, 8º. Ocorre que, após a nomeação e posse dos candidatos, todos os candidatos aprovados dentro do número de vagas de ampla concorrência desistiram da vaga, pois consta dos autos que a candidata Roberta e o candidato Arley foram exonerados a pedido, respectivamente por meio de portaria X, e aqui está registrada, como também a portaria da candidata Luísa foi tomada sem efeito, conforme um decreto, decreto de 23 de março de 2023, pois a mesma foi nomeada no concurso de técnica da Procuradoria do Estado, conforme se verifica no decreto de 31 de março de 2023, que também consta dos autos. Tudo isso consta dos autos. Tais assertativas são corroboradas para informação prestada pela Coordenadoria de Seleção de Pessoas da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração, que consignou que todos os 4 candidatos nomeados solicitaram exoneração, na forma da PAI 222/1373740, conforme se verifica no ID correspondente. O que entendo suficiente para comprovar a narrativa que os candidatos aprovados dentro do número de vagas, dentre eles o candidato Ian, solicitaram a exoneração. Importa salientar que a referida correspondência, expedida pela própria Coordenadoria de Seleção de Pessoas da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração, informou ainda que já foi solicitada a nomeação dos candidatos aprovados no cadastro de reserva, inclusive com sugestão de substituição da portaria de nomeação e posse da candidata Karime, 7º lugar, pelo nome da impetrante do 8º lugar, posto, não obstante, a reclassificação da 7ª colocada por ordem judicial, que atribuiu a pontuação à prova de título à mesma. Não consta decisão judicial, ordem expressa, de nomeação e posse da referida candidata, conforme se verifica a correspondência no ID, datado de 30 de agosto de 2023. E aqui, Excelência, eu trago, peço venha para não ler, que está à disposição dos colegas, meu voto, lerei só uma parte que grifei, em relação ao seguinte, que vem toda uma exposição referente a isso, eu só grifei o seguinte, que diz: esta coordenadoria esclareceu que o motivo da substituição da 7ª por 8ª ocorreu devido à declaração judicial da candidata reclassificada para a 7ª colocação, não constar ordem expressa
para a nomeação informada anteriormente nos autos. Assim, não resta dúvida que as 4 vagas ofertadas no certame para ampla concorrência não se encontram preenchidas, pois as candidatas aprovadas ou desistiram do cargo ou não tomaram posse. Portanto, se caracterizou, por meio de prova inequívoca, o surgimento de cargos vagos, até classificação obtida pela impetrante, 8ª colocação. Dentro do prazo de validade do certame e a existência de comportamento expresso da administração, indicando a necessidade da nomeação dos candidatos do cadastro de reserva, até a classificação da impetrante, 8ª colocação, face à confissão da própria órgão da administração, portanto, não resta dúvida sobre a existência de preterição na forma referida pelo Supremo Tribunal Federal, no RE 839.311, tese firmada no tema 784. E aqui eu coloquei a temática, e eu peço para ler o número 3, que diz: quando surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e motivada por parte da administração nos termos acima. Diz essa temática aqui, 784. A situação fática existente se enquadra perfeitamente na situação de convolução da expectativa de direito em direito subjetivo, por força de existência de comportamento expresso da administração, no sentido de necessidade de nomeação dos candidatos do cadastro de reserva até a classificação da impetrante, consoante consignada nos fundamentos da razão de decidir proferida no STF, que levou a ser firmada a tese transcrita em verbis. E aqui, Excelência, é a tese referente a este assunto que está inserido no meu voto, que eu peço venham aos senhores desembargadores que façam a leitura, referente a isto. Lerei só a parte que grifeiam, que diz o seguinte: que será convolado o direito adquirido à nomeação apenas na excepcional circunstância de restar a nomeação, apenas na excepcional circunstância de restar demonstrado, de forma inequívoca, que existe a necessidade de novas nomeações durante a validade do concurso. E continuo. Além do que, deve ser observado que o presente entendimento não encontra óbice no recente julgamento proferido pelo STF no tema 8683, julgado no RE 766.304, que foi baseado justamente a tese definida no tema 784, julgamento do RE 837.311. Mas, em relação à preterição da candidata após o prazo da validade do certame consignando o quê? A ação judicial, eu lerei agora esta parte, ação judicial visando ao reconhecimento do direito à nomeação de candidato aprovado fora das vagas previstas no edital, cadastro de reserva, deve ter por causa de pedir preterição ocorrida na vigência do certame. Tal situação não ocorre na espécie, pois o item 21.5 do edital consigna o prazo de validade de 2 anos, com a possibilidade de prorrogação uma única vez, por igual período, a partir da publicação da homologação do resultado final, conforme se verifica no edital do ID correspondente. A referida publicação ocorreu no diário 3 de março de 2022, conforme ID, aqui eu consto todos os IDs onde estão a demonstração da prova, como o senhor relator também o fez, ou seja, o prazo final do certame ocorreu no dia 24 de março de 2024, posto que não tem notícia de prorrogação do referido prazo. Assim, os documentos existentes nos autos são datados dos anos 2022 e 2023, e os fatos ocorreram dentro do prazo de validade do certame, que somente terminou em 2024. Por final, também deve ser observado que a existência do candidato ao PCD, o cadastro de reserva, em nada altera esse entendimento, pois que as vagas que foram objeto de desistência são notadamente as 4 vagas destinadas ao candidato da ampla concorrência, ou seja,
Resta observado o percentual de 20% dos candidatos do PCD na forma estabelecida no item 8.1.1 do edital, na forma do artigo 15, parágrafo único da Lei 5810 de 94, conforme se verifica no ID correspondente. Com esses fundamentos, acompanho o entendimento do excelentíssimo desembargador relator em relação à negativa do provimento do agravo interno e manutenção da decisão monocrática de concessão de segurança impetrante, pois o argumento de inexistência de negativa da administração sobre a tabela de servidores temporários sem vínculo, que estariam exercendo a função de cargo de técnico de registro mercantil nível 1, classe A, direito, é corroborada pelos fundamentos retrotranscritos, no sentido da existência de prova inequívoca do comportamento da administração, revelador da necessidade da nomeação. Contudo, divirjo do posicionamento do excelentíssimo desembargador relator em relação ao dispositivo proferido consignando que dou provimento ao recurso dos embargos de declaração para suprir a omissão contida na decisão monocrática, bem como determinar que o Estado do Pará exonere os servidores temporários que sejam ocupantes do cargo de técnico no registro mercantil nível 1, classe A, direito, e realize a nomeação dos candidatos aprovados no cargo acima mencionado, referente ao concurso público número C211 da Junta Comercial do Estado do Pará. Isto porque não vislumbro que a determinação de exoneração de eventuais servidores temporários e a nomeação dos demais candidatos, porventura preteridos, seja objeto do pedido da inicial, conforme se verifica no ID aqui registrado. Muito menos a determinação se faz necessária para o cumprimento da ordem concedida, pois verifico que o pedido diz respeito apenas à nomeação em posse da impetrante, nos seguintes termos, e aqui eu trago aqui o pedido no C, que diz o seguinte, na parte que eu grifei, ratificando-se a determinação à autoridade coautora de convocar, nomear e dar posse à impetrante no cargo já referido várias vezes, da JUSEPA. Esse é um dos pedidos. Nesse sentido, a relação jurídica decorrente de contratação de temporário não excede a ocupação de cargo público, mas mero exercício de função a título precário, portanto, entendendo que a determinação da exoneração não é necessária para a nomeação em posse da impetrante. Assim, entendo que, neste particular, o agravo interno deve ser acolhido, porque caracterizada a existência de julgamento extra ou ultra petita, em afronto ao estabelecido no artigo 141 e 492 do CPC, pois o dispositivo do voto determina a exoneração dos servidores temporários, assim determina que se realiza a nomeação dos candidatos aprovados no cargo. Eu acho que o controle. Não diz respeito ao pedido da inicial, pois o pedido da inicial se restringiu à nomeação única e exclusivamente da impetrante, por se tratar de mandado de segurança individual. Portanto, a concessão da ordem deve ser adequada aos termos do pedido inicial. Ante exposto, sou pelo conhecimento e parcial provimento do agravo interno, apenas para que seja, adequado a dispositivo da decisão monocrática proferida, mas acompanho o voto do excelentíssimo desembargador relator pela concessão da segurança, conforme os fundamentos apresentados. É como voto, excelência. Desembargador Maício, tem a palavra. Bem, meus parabéns, desembargadora Luzia. Agora, veja bem, nada contra a sua discordância, não. Tá? Agora, eu coloquei no voto porque existem pessoas ocupando o cargo, né? O cargo que, por direito, é dela. E existe pessoas lá na junta, uma necessidade, bem. Quem deve ver é a autoridade que vai receber a nossa decisão. No entretanto, para que se tornasse mais claro, eu estou informando a autoridade que ela tem que colocar a pessoa que está no lugar lá ocupando, de forma precária, e deve ser retirada, é só isso. Mas, não pode ser. Se o caso aí, eu não tenho por que discordar, não. Certo? Se caso eu fiz mais por pensar à frente.
Mas concordo também com Sua Excelência. Desde que o tribunal assim decida, não há problema nenhum não, em acompanhar, em aceitar o vosso voto como um todo, tá certo? É isso, Excelência. Sim, muito obrigada, Excelência. Então, o voto da desembargadora Nádia é conhecimento parcial, apenas para que seja adequado o dispositivo da decisão monocrática proferida, mas acompanhando o voto do excelentíssimo senhor desembargador pela concessão da segurança, e também consultado o desembargador relator, ele também nada opor ao voto da desembargadora Nádia, que foi a vistora. Então, em discussão. Se ninguém discute, vou considerar unânime a decisão, dando parcial provimento ao agravo apenas para justificar o dispositivo oposto na decisão, que Senhora Presidente, apenas e tão somente para nomear a impetrante. Sim. Uma vez que o mandado de segurança é individual, não é coletivo. Sim. Essa a decisão da relatora. Apenas e tão somente para nomear a impetrante no cargo. É isso. Ok, senhora Presidente? E por causa do o dispositivo que foi colocado realmente é para justificar. Isso. Exatamente. Ok, obrigado. Então, por unanimidade. Perdão, eu acho que o desembargador Constantino quer falar. Sim, desembargador. Acho que ele está sem som. Está sem voz, desembargador, sem som. Alguém pode ver lá no gabinete? Já foram no gabinete dele. Está sem som. Tá. Acho que ele quer falar sobre o voto, desembargador. A informática já foi lá no gabinete dele. Está sem o som, né? Isso. Precisa de fone? Precisa de fone?
notebook dele. No verso tudo, não sei se está vendo. Agora eu mudei aqui. Aí, agora. Conseguiu falar com a Inete? Você escuta, senhor? Está me escutando, Nazaré? Está escutando? Sim. Sim. Tá? Ah, bom, vamos. Bem, não é discordância ao voto da ilustre colega, tá? Nem do desembargador Mair. Apenas como foi colocado, inclusive pelo desembargador Ricardo, e a própria relatora Vistora disse, que era uma das segurança individual, se reconhece isso, foi ela que solicitou. Mas nós não podemos esquecer que antes dela tem outros candidatos classificados. Então nós não podemos simplesmente conceder uma segurança a ela, na minha opinião, e esquecer dos que estão à frente dela. Então eu penso que isso deve ser observado no voto, de que tem que ser respeitada a ordem de classificação do concurso. É só esse item que eu queria a palavra da desembargadora Luzia e do desembargador Mair. Desembargador Presidente, eu peço a palavra, presidente. Eu peço a palavra. Eu peço a palavra, presidente, como Vistora. Sim, diga. Como Vistora. Eu não sei se o desembargador Mair quer falar na minha frente, que ele é o digno relator, claro. Não, pode ser, mas nós fizemos isso, tanto eu quanto a senhora, né, observamos efetivamente que era ela que tinha direito. Tá? Está bem explícito no nosso voto, no meu e no seu também. Viu, desembargador Constantino? É isso que o desembargador falou. Tá? Presidente. Desembargador Constantino, só para esclarecer, desembargador Constantino, que não haverá prejuízo, que é a sua preocupação, eu sei. Não haverá prejuízo, considerando que há 4 vagas. Na verdade, eles serão, conforme o documento que está aqui, e alcançará a candidata que está no 8º, que é esta. Então, não haverá preterição em relação aos candidatos anteriores, porque há expressamente um documento juntado aos autos
dizendo que há necessidade já dos quatro, que os quatro já pediram exoneração, que estavam devidamente chamados pelo concurso, que foram classificados anteriormente. É só para esclarecer. Então, não haverá essa preterição em relação a isso. Presidente, eu peço a palavra, presidente. Desembargadora, mas Vossa Excelência mesmo trouxe no inteiro teor do seu voto que a uma candidata foi dado em ordem judicial mandado colocar a pontuação dos títulos. Eles deram, mexeram na classificação, mas depois tiraram novamente, dizendo que não havia ordem do tribunal para a nomear. Sim, só conceder os pontos. Então, essa é a minha preocupação. Se não se colocar no voto, na conclusão de que vamos observar a ordem de classificação, eles só vão nomear ela. Presidente, eu peço a palavra, presidente. Sim, desembargador Leonardo. Não, presidente, eu vejo aqui da Tavene que, pelo que eu anotei, essa impetrante, ela ficou em 8º lugar. Muito bem, 4 desistiram, e é evidente que ela tem direito subjetivo líquido e certo. Mas a colocação do desembargador Constantino é pertinente. Por isso que eu entendo que elas deveriam ter sido chamadas à lide. Na petição inicial, a 8ª candidata, que é a impetrante, deveria ter dito quem foi que passou, e deve ter dito isso nos autos. Então, eu acho que deveriam chamar a 5ª, 6ª, 7ª e, evidentemente, a 8ª é impetrante. Porque o mandado de segurança, como diz o desembargador Ricardo, é individual. Nós não podemos, o direito não socorre os que dormem. Por isso que a lei, quando há comunhão de interesse, litisconsórcio, a lei determina que seja chamada lide. Então, eu entendo que elas deveriam ter sido, o 5º, o 6º e o 7º deveriam ter sido chamados à lide, não é? Exatamente para que fosse respeitado isso que o desembargador Constantino colocou. Porque nós temos que olhar também, não podemos determinar uma nomeação se tem um candidato ou candidata que passou em 7º, passou em 6º, passou em 5º. Eu não sei se eles vieram para a lide, eu creio que não. É isso para contribuir. Eu peço a palavra só para esclarecer que não há necessidade do litisconsórcio necessário, entendo eu, nessa situação. Não sei o que o relator poderá expressar. Então, e também que não há preterição, considerando que é um mandado de segurança individual e não haverá preterição dos outros candidatos. Assim entendo eu. Desembargador Maírto, por favor. Eu vejo no mesmo sentido da desembargadora Luzia. Mas, entretanto, se for para ser colocado também no dispositivo, devendo obedecer à ordem de classificação, eu também não vejo problema, viu, desembargadora Luzia? Não vejo problema algum. Nenhum. Tá? Mas é a lei que fala da necessidade de se trazer a lide aqueles que têm comunhão de interesse. Não sou eu. Né? Então, eu acho que elas têm que chamar sim. Não é? Inclusive, eu não participei desse julgamento, senhora presidente. Eu estou vendo aqui que existe o agravante Estado do Pará. O Estado do Pará agravou em função de uma medida liminar. Não sei se é esse o caso, do desembargador Maírto. É decisão agravada. Não, foi uma decisão monocrática que eu dei. Tá? Monocrática, já negando de plano a segurança, foi isso? Foi. Aí eles entraram com embargo de declaração, a candidata, não foi? Grave interno. Não teve um ED aí? Eu aí? os embargos de declaração apontado e gerou agravo interno. Pois gerou um agravo da sua decisão que acolheu o ED. No ED, Vossa Excelência reconheceu o direito subjetivo líquido e certo da impetrante. Não, deixa eu colocar. Bem colocado. Existe um mandado de segurança, eu a princípio deneguei. Entretanto, quando veio os embargos de declaração, eu verifiquei que realmente tinha e concedi a segurança, tá?
E depois disso veio um embargo de declaração. No embargo de declaração eu consegui a segurança, tá? Aí veio o agravo interno do Estado. E é nesse que nós estamos discutindo agora. Tá, a gente está discutindo uma decisão, então, colegiada, uma decisão monocrática de Vossa Excelência. Isso. Já entrou no mérito da segurança, já concedeu a segurança, não é isso? Exatamente, exato. Senhora Presidente. Sim, diga, desembargador Ricardo. Veja bem, a Impetrante estava em 8º lugar. Tá? As pessoas que estavam na frente dela, os candidatos que estavam na frente dela, de ampla concorrência, desistiram. Então, ela já tinha o direito líquido certo. Por quê? Porque ela estava dentro do limite de vagas oferecidas. Ela era 8ª. As 3 que estão na frente dela estão garantidas a sua nomeação. Só que as 3 não entraram com mandado de segurança. Só que entrou foi a Impetrante, que está em 8º lugar e tem o direito garantido. Eu pergunto à Corte, se ninguém tivesse entrado com mandado de segurança, como é que ficaria isso? Ninguém seria provido. Só que ela entrou. Por que ela entrou? Porque acabou o prazo de validade, eles não foram chamados e ela entrou com mandado de segurança. Agora, resta saber isso. É necessário chamar os 3 que estavam na frente para obedecer aquilo que o vereador Constantino falou, obedecer à classificação é um outro ponto. Mas não há preterição das 3 pessoas que passaram na frente da Impetrante, porque a Impetrante está em 8º lugar, são 4 vagas, e apenas ela que entrou com mandado de segurança individual. Também eu acredito também que não há preterição. O que tem que se rever aí é se há preterição na classificação. E se elas não tiverem interesse de entrar nesse concurso, como é que fica a situação? A Impetrante vai ser nomeada, ainda restam 3 vagas para serem preenchidas. É isso que nós temos que verificar. Não há preterição. Agora, ela está passando na frente das 3 que passaram na frente dela. Porque ela era a 8ª, então tem 3 candidatos que estão na frente dela. É isso que nós temos que ver. Mas o direito dela está líquido e certo, como já foi falado. Presidente, pelo relatório original. Presidente, se nós acatarmos a sugestão do desembargador Constantino, nós temos que chamar, ou no mínimo resguardar o direito. Se nós entendermos, de acordo com o voto da vistora e do relator, que convergiram, a gente tem que entender que o direito não socorre os que dormem. Né? Com certeza. Então, se ninguém é obrigado a acionar o Poder Judiciário. Então, uma faca é interesse, se a gente não tem interesse, paciência. Se nós entendemos como o desembargador Constantino, né, deveria ter sido chamado, evidentemente, esses candidatos que passaram na frente dessa moça. Porque é obrigatório, quem diz isso é a lei, não é? É a lei que diz isso. Eu não posso nomear o 8º se tem pessoas na frente do 8º, não é? Então, ou a gente decide da maneira como decidiu o relator e a nobre vistora, entendendo que o direito não socorre os que dormem, haja vista que já acabou até o prazo de validade, ela acionou o judiciário. Então, né, ou se nós formos analisar como desembargador Constantino, evidentemente que entendo a preocupação dele, teria que ser chamado essas pessoas ali. Apenas o meu posicionamento foi esse. Eu concordo com o entendimento do relator e da vistora. Né? Então, pura e simplesmente, o direito não socorre os que dormem. Né? O importante, desembargador, presidente, eu peço a palavra. Desembargador, não, o importante é que a Impetrante não está tomando vaga de ninguém. Ela está dentro das 4 vagas oferecidas do eu peço a palavra, Excelência. Eu peço a palavra, desembargador. Eu peço a palavra só para... Eu sei que o desembargador Constantino está... Só para esclarecer a questão do litisconsórcio, desembargador Constantino, que o STJ é pacífico no sentido de desnecessidade do litisconsorte. Então, não é necessário litisconsorte neste caso. Né? Então, inclusive, eu já peguei aqui algumas decisões que podem corroborar, se os senhores quiserem que eu leia depois, estou à disposição, podem corroborar com o que eu estou afirmando em relação
ao STJ-SC Pacífico. Quanto ao restante, o desembargador Constantino ainda quer se manifestar. Mas tem um ponto, desembargador Constantino, só um minuto, por favor. Como Vossa Excelência falou, existe uma demanda judicial, existe uma decisão. Então, se alguém tomou posse, é de maneira precária. Então, lembrando o desembargador Montalvão, cada caso é um caso. Não é? Então, eu entendo, data vênia é um pouco diferente. Obrigado, presidente. Desembargador Constantino, a palavra é sua. Tá, desembargador, eu só queria esclarecer que estão me entendendo mal. Quem falou em litisconsortes foi o desembargador Leonan, eu não falei. Sei. Tá? O que eu disse foi que eu penso ser necessário que ser dito que ela deverá ser nomeada assim, respeitada a ordem de classificação. Foi isso só que eu falei. Perfeito. Para enriquecer o voto. Quem vai convocar? E ela não vai ser prejudicada nesse caso. Lógico, quem vai convocar os demais candidatos antes dela é a administração. Não somos nós. Eu não estou pedindo para chamar ninguém nos autos. Eu estou pedindo apenas para enriquecer o voto, respeitando a classificação do concurso. Só isso. E a administração já disse que tem necessidade desses servidores, porque os que foram aprovados e classificados saíram do cargo. Os cargos estão vagos. Então, necessariamente, a administração vai ter que chamar os 4. E basta que se obedeça nesse chamamento à ordem de classificação. Me parece que a questão fica resolvida com essa colocação do desembargador Constantino. Obrigado, presidente. Eu vou colher os votos, tá bom? Desembargadora Luzia Nádia votou. Senhora presidente, eu mantenho o meu voto Sim. Como assim o proferi. Tá. Desembargador Constantino se manifesta. Eu acompanho apenas o voto o adendo, né? Isso, eu acompanho o voto do relator, que agora é do relator, não é mais da vistora. Ele encampou e apenas com esse adendo eu pediria a ele para a proteção de todo mundo. Apenas que seja observada a classificação. A ordem de classificação, só isso. Judicialmente, ela está garantida pelo mandado de segurança. Sim. Então, dessa forma. Desembargador Ricardo. Também, Excelência, acompanho o voto com a observação da classificação. Tá. Desembargadora Célia. Escutando, não está escutando. Está mudo. Não, obrigado. Perfeito. Não é. Esse não. Também está muda. Velas, doutora Célia. Ela concorda com o voto, com o adendo do Constantino? Tá. Ricardo já. Célia já. Leonan. Senhora presidente, levando em consideração que o direito não só corre norma, eu vou acompanhar o voto do desembargador Maírton, que seguiu a desembargadora Vistora. Sem esse adendo de observada a classificação. Presidente, eu acho que não foi objeto, não é? Eu acho que temos que analisar aí a petição inicial, não é, da impetrante, o pedido, tanto que a desembargadora Nádia até falou de uma decisão ultrapetita, extra-ultrapetita, e o relator concordou. Então, eu entendo, se a administração praticar algo fora da lei, né, da legalidade, é outro problema que nós vamos ter que enfrentar aqui. Então, o direito não socorre os que dormem, ela pleiteou o judiciário, obteve êxito, reconhecido o direito subjetivo líquido e certo, e a decisão tem que ser para nomeá-la ao cargo que ela passou de provas e títulos. Então, eu acompanho o voto do relator. Voto do relator. E o relator, só para esclarecer, o relator, desembargador Maírton,
Não Desembargadora, eu não vejo óbice nenhum para obedecer à classificação, sem problema algum. Então, Não se o vejo. desembargador leu, não. Não, eu acompanho o relator, então, ele anuiu, presidente, eu acompanho o relator. Anuiu, Tá certo, tá. Eu apenas peço a palavra, Excelência, para manter conforme proferido, então sem incluir o restante, por mais que os outros colegas assim entendam que deve ser incluído e o seu relator. Então eu vou divergir do relator só em relação a isso. Já que o relator anuiu, eu estou divergindo só em relação a esse assunto. Então agora eu tenho Presidente, eu concordo com a desembargadora Nádia, porque eu pensei que ela tivesse anuído também. Então, não seria eu que ia discordar nesse ponto. Mas eu entendo também como a desembargadora Nádia, tá? E acompanho o entendimento dela. Tá. Desembargador José Maria. Excelência, eu acompanho o relator com adendo da vistora. Não, mas a vistora não tem... Quem fez o adendo foi o desembargador Constantino, que seja observada a classificação. Mas ela entendeu parcialmente também, né, em relação Não, ela entendeu de... parcialmente só por causa de um dispositivo, que era justamente para atender esta moça, essa requerente. E o desembargador Maírton já aderiu ao que disse o desembargador Constantino quanto observar a classificação dos demais, para que ela não passe... que eu acredito que não vai ter problema isso. Não vai ter problema isso. E aí a gente está ficando dividido em duas decisões aqui. Tá, então, o Jonas vai anotando. Maria do Céu. Desembargadora, eu acompanho o relator com a observância da ordem de classificação. Tá. Desembargador Roberto. Bom dia, presidente. Da mesma forma. O relator, Isso, na linha aí do que foi exposto pela desembargadora Maria do Céu. Tá. Desembargadora Maria Filomena. Desembargadora Maria Filomena. Caiu a conexão dela, ela já está retornando. A gente volta. Desembargador Luiz Gonzaga. Presidente, eu acompanho o voto do relator pedindo vênia à desembargadora Luzia com as achegas do desembargador Constantino, a fim de que a gente observe essa ordem de classificação para não causar prejuízo a outros candidatos aprovados e classificados numa posição melhor do que a impetente. Desembargadora Exilda. Eu acompanho o relator. Acompanho o desembargador Maírton. Desembargadora Filomena, Excelência. Voltou. Já voltou, desembargadora? Já. Tá, eu acompanho também o relator, Excelência, com as observações devidas com relação à classificação. Tá. Desembargadora Maria Elvina. Da mesma forma, senhora presidente, bom dia, eu acompanho também com as observações da classificação. Tá certo. Desembargador José Roberto. O relator observando a ordem de classificação, Excelência. Desembargadora Kedma está aqui. Sim. Desembargadora Kedma. Acompanho o relator com a observância da ordem de classificação, presidente. Okay. Tá. Desembargadora Margui. Da mesma forma, presidente. Desembargador Pedro. Eu acompanho o relator porque eu entendo que a instituição, no momento que for nomear a autora da ação, ela vai consultar os outros candidatos que estão na frente para saber se estão querendo ser nomeados ou não, porque são 4 vagas disponíveis. Eu acompanho o relator. Desembargadora Luana.
Está muda. Está me ouvindo? Agora. Tá. Eu acompanho o relator com acrescentando o que o desembargador Constantino colocou. Eu acho que não vai ter esse tipo de problema, mas é bom que fique ressaltado na decisão. Desembargador Alex. Presidente, eu acompanho o relator com o acréscimo do desembargador Constantino. Desembargador Torquato. Excelência, bom dia. Eu também acompanho o relator com a observância da ordem de classificação. Então, Jonas, maioria, né? Perfeito, Excelência, por maioria. Então, por maioria, concedida a segurança com a observação de que seja respeitado a classificação, já que existem 3 outros candidatos antes da requerente. É isso. Desembargadora Luzia Nádia e do desembargador Leonan, nós poderíamos votar essa que vai precisar do quórum? Pois não, presidente. Tá. Pois não. Obrigada. E depois vocês estão dispensados. Muito obrigado. Então, vou anunciar a medida cautelar número 4. Uma medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade, processo judicial eletrônico 080-2249 e 84-2024. Requerente é a mesa diretora da Câmara Municipal de Vereadores de Oriximiná. Os advogados estão Matheus, Danilo e Érica. Estão devidamente inscritos na OAB. Requerido é José William Siqueira da Fonseca. Advogada é Vitória Santos Medeiros. Interessado, o município de Oriximiná. Procurador de Justiça é o doutor César Bichara Nader Matar Júnior. O relator, desembargador Maíto, e o objeto é a concessão de medida cautelar para suspender os efeitos da Lei 9.540/2024 do município de Oriximiná. O desembargador relator tem a palavra. Vai ter sustentações? Presidente, por favor, presidente. O meu impedimento, o desembargador Ricardo é votar. Sim, sim. Está anotado aqui. Bom, trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pela mesa diretora da Câmara Municipal de Oriximiná em face da Lei Municipal 9.540/2004, de 2 de janeiro de 2024, que estima receita e fixa a despesa do município de Oriximiná para o exercício 2024. Alega a mesa diretora da Câmara Municipal de Oriximiná que o texto normativo foi promulgado e publicado pelo prefeito municipal José William Siqueira da Fonseca, antes da regular apreciação do veto parcial estabelecido sob a norma pelo Poder Judiciário Legislativo. Alega que o conteúdo da norma e sua forma padecem de inconstitucionalidade, o que supostamente resulta em vício formal e material. Profere despacho determina a notificação do presidente da Câmara Municipal de Oriximiná e do procurador-geral do município de Oriximiná para manifestação no prazo de 5 dias. Da Procuradoria-Geral de Justiça para manifestação e da Procuradoria-Geral do Estado. O município de Oriximiná apresentou informações defendendo a constitucionalidade da norma impugnada. A Câmara Municipal de Oriximiná manifestou, ratificando na integralidade os termos da petição inicial. A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal número 9.540, de 2 de janeiro de 2024, do município de Oriximiná, publicada pelo prefeito municipal em 2 de 1 de 2024. Relatório. Posso seguir, Excelência? Sim, prossiga. Muito bem. Eu digo, voto, a Constituição Estadual, promulgada em 5 de outubro de 2089,
confere ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará competência para processar e julgar ação direta de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da referida carta. De acordo com o artigo 161, dentre os legitimados para a propósito desta ação, consta expressamente a mesa diretora da Câmara de Vereadores, artigo 162, inciso 8º da Constituição do Estado do Pará. Desse modo, estando satisfeitas as condições de admissibilidade da presente ação, passo a análise do pedido liminar. A questão central da presente ação é a declaração de inconstitucionalidade da Lei 9.540 de 2024, de 2 de janeiro de 2024. É disso que o objeto principal da ação direta de inconstitucionalidade é a remoção do ordenamento jurídico do ato ou ato normativo que se contraponha à carta política, isto é, a ação direta de inconstitucionalidade presta-se para a defesa da Constituição da República, artigo 102, 1A da Constituição Federal e da Constituição Estadual. Oportuno citar a lição do constitucionalista Clemenceau Merlin Cleve sobre o tema. Abro aspas. A finalidade da ação direta de inconstitucionalidade, como referido, não é a defesa de um direito subjetivo, ou seja, de um interesse juridicamente protegido, lesado ou na iminência de sê-lo. Ao contrário, a ação direta de inconstitucionalidade presta-se para a defesa da Constituição. A coerência da ordem constitucional e não a defesa de situações consubstancia a finalidade da apontada ação. Por isso, consiste em instrumento da fiscalização abstrata de normas, inaugurando processo objetivo da defesa de Constituição, declaração de inconstitucionalidade, dispositivo normativo em sede de juízo abstrato e efeitos sobre os atos singulares praticados sob a égide, artigo publicado no RD-DP 1797. E eu continuo, continuo. Conforme relatado, requer a mesa diretora da Câmara Municipal de Oriximiná, ora requerente em sede liminar, a suspensão da Lei Municipal 9.540 do município de Oriximiná, publicada pelo prefeito municipal em 2 de 1 de 2024, na forma do artigo 179 do Regimento Interno do TJPA. A mesa diretora da Câmara Municipal de Oriximiná sustenta que a Lei Municipal 9.540 padece de vício de forma em razão do descumprimento do regular procedimento de tramitação e aprovação, bem como de vício de natureza material pela inobservância do orçamento encaminhado pelo Poder Legislativo e disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Dessa maneira, para que tal pleito seja atendido, faz-se necessário apurar-se, no caso, se encontram presentes os requisitos encerradores da concessão da liminar, que é o comum boniúrios e o perículo imóvel. No que diz respeito à fumaça do bom direito, percebo que restou demonstrado que o veto foi encaminhado pelo prefeito municipal de Oriximiná à Câmara de Vereadores no dia 27 de 12 de 2023, no período de recesso do Poder Legislativo, cujo prazo estaria suspenso nos termos do artigo 253 do Regimento Interno, cujo período de recesso compreende os períodos de 1 a 31 de julho e 23 de dezembro a 1º de fevereiro de cada ano, quando se interrompem as sessões do expediente ordinário. Artigo 236. Os prazos previstos neste regimento são contínuos e irreleváveis, contando-se o dia do seu começo e do seu término, e somente suspendendo por motivo de recesso. Fecho aspas. Apesar disso, no dia 2 de 1 de 2024, o gestor municipal considerou ultrapassado o prazo de apreciação ao veto, tendo promulgado e publicado a Lei 9.540, de 2 de janeiro de 2024. Desse modo, entendo que este requisito restou devidamente fundamentado na exorgial da ação proposta. Aqui eu acrescento, tendo em vista que ele publicou a lei como ele mandou, sem apreciação dos vetos, né? Que a Câmara depois rejeitou. Relativamente ao período da demora, para a tutela cautelar, a parte deve demonstrar fundado o temor de que, enquanto aguarda a tutela definitiva, venham a faltar
as circunstâncias de fato favoráveis à própria tutela. Isso pode ocorrer quando haja risco de perecimento, destruição, desvio, deteriorização ou qualquer mutação das pessoas, bens ou provas necessárias para a perfeita e eficaz atuação do provimento final do processo principal. Este requisito, que mora, entendo que restou presente, pois a lei orçamentária anual é essencial para a boa aplicação das verbas públicas para o desenvolvimento dos serviços públicos oferecidos à população, não podendo estar pautada em norma com vício no processo legislativo. Além do mais, é necessário destacar que tal fato pode comprometer a condução de processo licitatório da Câmara Municipal de Oriximiná, uma vez que não dispõe de dotação orçamentária capaz para desempenhar suas atividades institucionais, pois o veto que estava sendo analisado pelo Legislativo Municipal tratava de emenda de plenário número 1, 2023 e número 2, 2023, ao projeto de lei que foram aprovados e devolvidos ao Poder Executivo para a sanção do prefeito. Por esta razão, defiro o pedido de liminar para suspender a eficácia da Lei Municipal número 9.540/2004 do município de Oriximiná, publicado pelo prefeito municipal em 2 de 1 de 2024, e considerando a importância da matéria para a manutenção de serviços públicos prestados à população do município de Oriximiná, entendo que deve ser aplicada a norma que foi publicada em 9 de 2 de 2024, até a margem do mês dessa demanda. Eu voto, Excelência. Bem, o digno relator concede a medida cautelar para suspender os efeitos da Lei 9.540 de 2024 do município de Oriximiná. Em discussão. Tratando-se de ação, de uma medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade, eu vou colher os votos. Desembargadora Luzia Nádia. Com relator, Excelência. Desembargador Constantino. Com relator, Com relator, Desembargadora Vânia Lúcia, acho que está apta a votar. Que estava ausente, né? Desembargadora Vânia Lúcia. Excelência, eu acompanho o relator. Obrigada. Desembargador Constantino, também acompanha o relator? Acompanho, desembargadora. Obrigada. Desembargador Ricardo. Igual modo, Excelência. Acompanho o relator. Desembargadora Célia. Ela está com problema no som, mas ela está concordando. Desembargador Leonan. Agora eu vou 100% com o relator, presidente. Tá certo. Desembargador José Maria. Com o relator. Desembargadora Maria do Céu. Relator, Excelência. Desembargador Roberto Gonçalves Moura. Da mesma forma, senhora presidente, com o relator. Obrigada. Desembargadora Filomena. Eu acompanho, Excelência, o relator. Desembargador Luiz Gonzaga. Acompanho o relator, presidente. Desembargadora Exilda. Com o relator, presidente. Com o relator. Desembargadora Maria Elvina. Com relator, presidente. Com relator. Desembargador José Roberto. Com o relator, Excelência. Desembargadora Kedma. Com o relator, presidente. Desembargadora Margui. Acompanho o relator, presidente. Desembargador Pedro. Com o relator, presidente. Desembargadora Luana. Com o relator, presidente. Desembargador Alex. Com o relator, presidente. Desembargador José Torquato. Acompanho o relator, presidente. E eu também, como voto
acompanho o relator. Então, por unanimidade, ação concedida a medida cautelar para suspender os efeitos da Lei 9.540/2024 do município de Oriximiná. Desembargadora Luzia e desembargador Leonan, senhores estão dispensados. Temos quórum. Agradeço, senhor presidente. Um bom dia para todos. Bom dia. Faço minhas as palavras da desembargadora Nádia. Obrigado. E olha, um bom fechamento de cadastro, viu, desembargador Leonan? Obrigado e parabéns para a querida Manuela. Tá, obrigada. Vamos ao... eu quero avisar, esqueci de avisar antes, que a portaria que nós publicamos, conjuntamente com o nosso regedor, foi em decorrência, para o Rio Grande do Sul, em decorrência das penas pecuniárias e as demais das penas pecuniárias, suspensão condicional do processo, foi em razão de que o CNJ, ele autorizou, determinou, foi, na verdade, uma determinação que todos os tribunais assim o façam para ajudar o Estado de Rio Grande do Sul. Então, todos os presidentes que fazem parte do Conselho de Presidentes publicaram, uns deram em dinheiro, 10 milhões, 11 milhões, mas nós estamos pautados no que e vamos apenas delimitar por 60 meses o que houver nas penas pecuniárias e suspensão condicional da pena ou do processo, que a gente possa encaminhar para o Estado do Rio Grande do Sul através do link da Defesa Civil. Era só o que eu tinha que dizer, porque esqueci no começo de justificar essa decisão. 200 quilos. Nós conseguimos também 200 quilos de alimento, porque estamos agora, quando a gente concede o auditório para algum feito de alguma instituição que venha pedir, nós estamos solicitando que todas as pessoas que comparecerem possam dar 1 quilo de alimento, conceder 1 quilo de alimento, e agora a gente está destinando também para o Rio Grande do Sul. Tá bom? Muito obrigada. Vamos continuar nos processos judiciais eletrônicos, no número 2. Acho que é o nosso último. O nosso último feito da pauta do Tribunal Pleno. O número 2, incidente de resolução de demandas repetitivas, processo judicial eletrônico 0886-2647-2019, suscitante, condomínio do edifício Fortim do Castelo. Advogado Daniel Lacerda Farias, Hugo Vasconcelos, Amanda Carolina de Menezes e Lucas Gomes Bombonato. Suscitado ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Procurador-Geral Dr. César, relatora desembargadora Filomena, e o objeto é deliberação do juízo de admissibilidade do incidente de resolução de demandas repetitivas, visando uniformizar o entendimento atinente à inclusão de parcelas vincendas no valor do objeto da ação de execução, não sendo necessário ajuizamento de nova demanda de cobrança. E eu passo a palavra para a desembargadora Filomena. Obrigada, Excelência. Então, eu vou ler aqui o relatório. Trata-se de incidente de demandas, resolução de demandas repetitivas proposto pelo condomínio do edifício Fortino Castelo, cujo objeto consiste na necessidade de uniformização do entendimento no âmbito dos juizados especiais, acerca da possibilidade de inclusão das parcelas vincendas no valor objeto da ação de execução,
não sendo necessária o ajuizamento de nova demanda para sua cobrança. Explana que há a efetiva repetição de processos sobre o apontado assunto, a existência de risco de ofensas à isonomia e à segurança jurídica e a inexistência de afetação por tribunal superior. Logo, pugna que o feito seja admitido. Também, em relação à admissibilidade, afirma ser parte legítima nos termos do artigo 977 do CPC, que o incidente foi regularmente formado com os documentos necessários e distribuídos ao órgão julgador competente, e que a questão a ser submetida é meramente de direito. O núcleo de gerenciamento de precedentes deste TJPA informou a inexistência de repetitivo do STF e STJ sobre o tema. Em decisão de número ID 2516-12-1, determinei a intimação do suscitante para emendar a petição inicial no prazo de 15 dias para apresentar as cópias integrais de pelo menos 2 processos que melhor representassem a controvérsia apontada no incidente, nos termos do artigo 188, parágrafos 2º e 3º do Regimento Interno desse Tribunal de Justiça, sob pena de inadmissão do RDL. Em peça do ID número, o suscitante emendou a inicial, juntando cópia integral de 4 processos em trâmite nos juizados especiais do Pará, a fim de comprovar o posicionamento que, por vezes, viriam sendo adotados por eles, em detrimento de posicionamentos pacificados pelo STJ, o que se refere à inclusão das taxas condominiais vincendas após o ajuizamento da execução de título extrajudicial, apresentado pelo condomínio, ID números 4 e 10. Após, em despacho do ID número tal, determinei nova intimação do suscitante para emendar a inicial com a finalidade de comprovar a multiplicidade de processos sobre a mesma questão de direito, com os números de cada um dos processos e as partes integrantes, também sob pena de inadmissibilidade do IRDR. O suscitante aduziu no ID número tal já haver emendado a inicial ao anexar vários novos processos julgados, entendendo aptos a comprovar a necessidade de julgamento do presente RDR. É o relatório, Excelência. Posso continuar, Excelência? Tá, obrigada. Então, eu vou para o voto e venho e digo no artigo 976 do CPC, prevê que o IRDS será cabível quando ou efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito e do risco de ofensa à isonomia e segurança jurídica. Deve inexistir afetação de recurso repetitivo nos tribunais superiores sobre a mesma questão de direito, objeto do IRDR, parágrafo 4º do artigo 976 do CPC. Reiterando o entendimento já firmado em decisão que proferi no ID número tal, verifico que o incidente em questão carece de requisito de admissibilidade, expressamente previsto em lei. Com efeito, o CPC, no artigo 977, diz o seguinte: o pedido de instauração do incidente será dirigido ao presidente do tribunal. 1. Pelo juiz ou relator por ofício. 2. Pelas partes por petição. 3. Pelo Ministério Público ou Defensoria Pública por petição. Parágrafo único. O artigo ou petição será instruído com os documentos necessários à demonstração do preenchimento dos pressupostos para a instauração do incidente. Ademais, o regimento interno deste TJPA prevê, em sentido semelhante, no artigo 188, que diz: o incidente de resolução de demandas repetitivas será julgado pelo Tribunal Pleno quando ocorrerem cumulativamente as hipóteses do artigo 976 do CPC. Parágrafo 1º. O pedido de instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas será dirigido ao presidente do tribunal. Inciso 1º. Por meio de ofício, pelo juiz ou relator do processo, originário ou de recurso.
por meio de petição de uma das partes do Ministério Público ou Defensoria Pública. Parágrafo 2º. O ofício ou petição deverá ser instruído com documentos que certifiquem a multiplicidade de processos sobre a mesma questão de direito, os números de cada um dos processos, as partes integrantes, bem como a demonstração das razões da eventual ofensa à isonomia ou segurança jurídica sob pena de inadmissibilidade do incidente. E o parágrafo 3º diz o seguinte: o ofício ou repetição referidos no parágrafo anterior indicará, ademais, os processos que melhor demonstrem a questão de direito controvertidas, bem como instruirá o pedido com cópia integral dos processos apontados como representativos, incluindo pelo R número 7, de 27 de janeiro de 2017. Ressalte ainda que o Tribunal Pleno já decidiu em sentido semelhante, inclusive com a inadmissão dos IRDR no caso de não atendimento pelo suscitante da determinação de emenda. Aí eu vou relatar. Incidente de resolução de demanda repetitiva, ausência de cópias integrais dos autos dos processos tidos como representativos, fragilidade formal, artigo 188, parágrafo 2º, do regimento interno, pedido não admitido. Tratam-se os autos sob o pedido de instauração de incidente de resolução de demanda repetitiva, prolatado pelo Dr. Álvaro José Norádio Vasconcelos, juiz de direito titulado da 12ª Vara Civil e Empresarial de Belém, em razão de repetitivas ações de indenização por danos materiais e morais decorrentes do atraso de entrega de imóvel objeto de contrato de compra e venda por culpa da construtora ou incorporadora. Na decisão de 20 de março de 2017, foi determinado ao suscitante que emendasse o pedido nos termos do parágrafo 2º e 3º do artigo 188 do regimento interno do tribunal. Decorrido o prazo concedido para saneamento do vício, apenas a relação numérica dos processos foi informada, 28 e 29. Pedido não admitido, 2017 03358 976 25 178 994 do relator José Maria Teixeira do Rosário, órgão julgador Tribunal Pleno, julgado em 2017 8/2, publicado em 2017 8/10. Eu também trago aqui, excelência, eu vou pedir, venha para não ler, porque senão vai ficar muito extenso o voto. Outras questões que seguem o arresto da jurisprudência, mas o voto foi disponibilizado a tempo, então eu vou ler o que interessa. De acordo com o entendimento firmado pela Corte Especial, admite-se a instauração de incidente a partir de processo em trâmite perante o Juizado Especial Federal. Nos termos do artigo 976 do CPC, é cabível o RDR quando houver cumuladamente os seguintes requisitos: a efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito, risco de ofensa à isonomia e segurança jurídica. E assim por diante, excelências. E eu venho e digo em adendo, veja-se que em que pese a emenda apresentada no ID número tal e a manifestação do suscitante no ID número tal, tendo que a controvérsia acerca da possibilidade de inclusão das parcelas vincendas no valor objeto da ação de execução, tem expressa previsão no artigo 323 do CPC. E aí eu digo, bem, no artigo 323, na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las. Então, sobre o tema, o STJ também já se pronunciou e digo, direito processual civil, recurso especial, ação de execução de título executivo extrajudicial, débitos condominiais, inclusão das cotas condominiais vincendas, possibilidades. A ação de execução de título executivo extrajudicial, tendo em vista a inadimplência no pagamento das cotas condominiais,
Ação ajuizada 19 de março de 2018. Recurso especial concluso ao gabinete 8 de 8 de 2018. Julgamento CPC, artigo 15. Eu vou ler o que interessa, Excelência, o número 4. O artigo 323 do CPC 2015 prevê que na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las. A despeito do referido dispositivo legal ser indubitavelmente aplicável aos processos de conhecimento, tem-se que deve-se admitir a sua aplicação também aos processos de execução. E o artigo 771 do CPC 2015 diz, na parte que regula o procedimento de execução fundado em título executivo extrajudicial, admite a aplicação subsidiária das disposições concernentes ao processo de conhecimento à lide executiva. Eu trago outro também, Excelência, especial do condomínio, ação de execução de título extrajudicial, contribuição ordinárias ou extraordinária do condomínio edilício, inclusão de prestações vincendas no débito exequente, possibilidade de inclusão automática na execução apenas para as prestações homogêneas, contínuas e da mesma natureza, a modificação da natureza ou da homogeneidade da prestação, bem como de eventual aplicação do ato construtivo, enseja a abertura de novo direito de defesa do devedor restrita ao acréscimo do referido conteúdo e a ele limitado. Então, a lei interessa e diz, com a comprovação dos requisitos do título executivo extrajudicial, mostra-se possível a inclusão na execução das parcelas vincendas no débito exequendo, até o cumprimento integral da obrigação do curso do processo. E esse acordo é da labra do ministro Luiz Felipe Salomão, da 4ª turma, julgado 26 de 10 de 2021. Inclusive, eu venho e digo que o Distrito Federal também já se manifestou a respeito, e no incidente de resolução de demandas repetitivas, execução de título extrajudicial, inclusão das prestações vincendas, possibilidade. Aí, Excelência, eu continuo dizendo que, deste modo, entendo que os casos apresentados não são suficientes para evidenciar a multiplicidade de demandas que justificam incidentes de resolução de demandas repetitivas, bem como verifico que a controvérsia apresentada possui expressa previsão legal. Portanto, a ausência de cumprimento do formalismo processual e regimental é óbvio intransponível para a instauração do IRDR, de acordo com a legislação de regência da matéria corroborada pela jurisprudência do TJPA sobre o tema. E, por esse motivo, Excelência, antes exposto, considerado a manifesta fragilidade formal do pedido, que não foi sanada pelo suscitante, nego a admissão à instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas pela inexistência de comprovação da controvérsia no termo da fundamentação lançada. É como vota, Obrigada, Excelência. A relatora concluiu seu voto negando a admissibilidade, a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas pela inexistência de comprovação da controvérsia nos termos da fundamentação lançada no seu voto. Em discussão. Desembargadora, só para consignar o impedimento do desembargador Rômulo, por favor. Já está aqui. E também por existir, Excelência, previsão legal a respeito. Envio. Tá. Vou colher os votos. Doutora Vânia Lúcia, desembargadora. Pois não, Excelência. Voto com a relatora. Ok. Oi? Desembargador Constantino. Com relatora. Desembargador Ricardo.
Senhor presidente, em razão da previsão legal expressa, eu acompanho o voto da relatora. Desembargadora Célia. Excelência, eu acompanho a relatora. Tá, obrigada, excelência. Desembargador José Maria. Com a relatora, excelência. Desembargadora Maria do Céu. Com a relatora, excelência. Desembargador Roberto. Com a relatora, excelência. Desembargador Luiz Gonzaga. Presidente, acompanho a relatora e parabenizo pelo voto. Desembargador Maílton. Com a relatora, excelência. Desembargadora Exilda. Com a relatora, excelência. Desembargadora Maria Elvina. Da mesma forma, excelência, com a relatora. Ok. Desembargador José Roberto. Com a relatora, excelência. Desembargadora Kedma. Acompanho a relatora, presidente. Desembargadora Margui. Presidente, voto com a relatora. Desembargador Pedro. Com a relatora, presidente. Desembargadora Luana. Com a relatora, presidente. Desembargador Alex. Com a relatora, presidente. Desembargador José Torquato. Com a relatora, presidente. Então, Jonas, por unanimidade. Certo. Vou ver aqui para não terminar de ler, que estou com... Por unanimidade, negado a admissão à instalação do incidente de resolução de demandas repetitivas nos termos do voto da relatora. Gente querida e amada, terminamos hoje o nosso pleno. Tá? Graças a Deus, tudo normal. E eu convoco inicialmente, rapidinho, o nosso Conselho da Magistratura. Um beijo. Bom dia a Coração de todos. todos.